eu sou do meu. Olá, irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Eu sou o diácono Douglas Francisco, missionário da Aliança de Misericórdia aqui na Missão do Rio de Janeiro. E hoje estou aqui no Duque em Alto, junto com você, para mergulharmos em mais um aspecto da nossa espiritualidade. Nesse caminho de progresso espiritual com a Virgem Maria, nós vamos dar continuidade ao que já foi falado na semana passada sobre a Anunciação, e hoje nós queremos partilhar sobre a visitação de Nossa Senhora. Que grande mistério é esse? O mistério do encontro, e a partir desse encontro gerar uma grande força do Espírito Santo, uma grande efusão. E através de tantas atitudes de Nossa Senhora, conseguimos aprender aquilo que ela deseja nos indicar, nos mostrar e nos conduzir até Jesus, para que sejamos sempre mais formados e transformados à sua imagem nesse mundo. Por isso eu te convido a já pegar o seu Evangelho no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, dos versículos de 39 a 45. E para bem iniciarmos, vamos rezar juntos pedindo a intercessão da nossa Mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. E nós te pedimos, Virgem Maria, nesta tarde, que a Senhora desde já possa passar à frente, nos conduzir, que seja a Senhora vir também apressadamente até nós, a Senhora que é a medianeira e a dispensadora de todas as graças celestes, que a Senhora venha apressadamente nos conseguir a graça que necessitamos neste dia, que a Senhora nos ensine o caminho de Cristo, nos revele o rosto de Deus através de Jesus, para que assim, reconhecendo e tendo essa revelação, nós também consigamos cada vez mais corresponder a este imenso amor de Deus por cada um de nós. E nesta hora da tua anunciação, recorremos a vós, confiantes na vossa intercessão e no vosso auxílio. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, uma grande alegria estar aqui com vocês, neste canal da Aliança de Misericórdia em Belo Horizonte, dando continuidade a esse progresso espiritual com a Virgem Maria, e hoje falando sobre a visitação. Por isso vamos juntos meditar o Evangelho e pegar alguns aspectos para que nos alimente a alma, para que nos inflame o coração no desejo de assim crescer em espiritualidade e se aproximar mais de Jesus. Por isso, lá no Evangelho de Lucas, inicia assim: Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para uma região montanhosa, dirigindo apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, Isabel, quando ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois, quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E para nos ajudar neste caminho, nesta meditação, nessa partilha de hoje, sobre aquilo que eu também desejo trazer, através daquilo que o Senhor coloca no coração, que a Virgem Maria quer nos conduzir, eu peguei também algumas partes aqui do livro muito bonito, para você que tem uma alma devota e deseja ter essa alma piedosa através da intercessão da Virgem Maria. Te convido também, se você tiver e conseguir, vale muito a pena adquirir, o livro Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório, que também vai nos ajudar nessa meditação. E nesse livro,
incompleto, ele fala da Salve Rainha, depois de alguns mistérios da Virgem de Maria. E dentro desses mistérios nós temos a Anunciação. E dentro da Anunciação, então, ele separa duas partes. Aqueles que desejam, recorrem pedindo as graças a Nossa Senhora, e quem recorre a Maria está seguro que vai receber essas graças, ou seja, que vai trabalhar a confiança. Quem deseja dá o passo, e quem dá um passo espera confiante. São duas atitudes que vão nos ajudar a entender o mistério da visitação. Para bem começarmos então sobre uma atitude, quem deseja pede as graças, e pedir esta graça é com certeza saber a necessidade. E quem sabe a necessidade também pode assim então derramar, ofertar ou entregar de acordo com aquilo que você precisa. Esta pessoa para nós é a Virgem Maria. Muitos santos que passaram neste mundo recorreram à Virgem Mãe de Deus, pois sabem que nela há uma via segura de salvação, porque ela sempre nos apresenta o caminho de Jesus e ela nos forma a imagem dele. Portanto, a via com a Virgem Maria, nossa mãe, é uma via segura para se chegar no céu. Ela é a porta do céu, ela é este caminho que nos indica cada passo neste mundo para chegarmos na eternidade. Portanto, pedir a ela é reconhecer que nela está uma grande graça, um grande tesouro que enriquece os pobres, por si não, mas por aquilo que ela carregou. E olha que interessante, Santo Agostinho diz que depois da encarnação, a mais perfeita criação foi a Virgem Mãe de Deus. Então a Virgem Maria é essa perfeita criação que nos apresenta a maior de todas, a encarnação do Verbo. Portanto, eu já queria ler um trecho aqui muito bonito que diz exatamente sobre isso. De modo que por nenhum outro motivo, senão por nosso proveito, é que essas riquezas de vida eterna são conservadas por Maria, em cujo o seio o Salvador colocou o tesouro dos miseráveis, a fim de que, providos desse tesouro, os pobres virem ricos. E ainda, que este fim Maria foi dada ao mundo como um canal de misericórdia, a saber, para que por meio dela descesse do céu aos homens continuamente as graças. A Virgem Maria, então, através de entendermos que ela carrega esse grande tesouro e que ela é a medianeira dessas graças, aquela que entrega as graças, ela tem uma atitude que nos ensina. Quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós já estamos no caminho de Deus, nós precisamos ir apressadamente. É o que diz o versículo 39 do Evangelho de Lucas, no capítulo 1. E por que Maria foi apressadamente? Porque ela tinha pressa de ver Isabel a nível cronológico? Não, mas ela tinha pressa do tempo cairótico. A graça havia sido então encarnada neste mundo. A criação, a história do povo, aquela promessa que percorreu a história dos antepassados naquele momento se encarnou, chegou, e ela tinha pressa de anunciar. A humanidade inteira esperava por esse momento, e ela sabia que ela possuía uma grande riqueza, que não era apenas para ela, mas era para toda uma humanidade. Portanto, ela nos ensina que aqueles que se encontram com Jesus e o carrega dentro de si, carrega esse grande tesouro. Mas esse tesouro não é para ser guardado, é para ir apressadamente, porque esse tesouro é exatamente levar a salvação aos homens. Esse grande tesouro, que é o Verbo encarnado, vem através da misericórdia, deste amor que desce aos miseráveis, nos tornando ricos porque se encontram novamente com Cristo e recebem dele a salvação. Por isso eu e você, através do nosso encontro com Jesus, nós precisamos ir apressadamente ao encontro do próximo. A humanidade precisa encontrar Jesus e nós somos esses que temos que levar apressadamente, porque essa humanidade está esperando. Mas a minha e a sua lentidão de pararmos nos pecados, de pararmos no eu não sei, na minha vergonha, na minha fraqueza, nas minhas justificativas, elas tardam. Mas, irmãos, elas tardam a salvação de Deus para os homens. Muitas vezes, a nossa lentidão pode tornar o anúncio do reino mais fraco, mais medíocre. Por isso, nós precisamos ir apressadamente, diz a palavra de Deus. E quando nós vamos apressadamente, então nós chegamos a um ponto muito importante, talvez pouco observado aqui,
que nós saímos do comodismo. Maria, que estava grávida, ela vai apressadamente ao encontro de Isabel e atravessa uma região montanhosa, ou seja, altos e baixos, mas ela passa, ela supera porque não coloca limites. Quando nós entendemos a graça que Deus derrama nos nossos corações, não há limites que poupa esse anúncio. E depois chega então a uma cidade de Judá. Essa cidade depois ficou conhecida e é conhecida como Hebrom. Essa cidade onde habitava Zacarias e Isabel é a cidade que revela então aquela tribo de Judá, com muito sentido a nível teológico, é o lugar da promessa. E o nome Isabel significa exatamente isso. Isabel, que quer dizer Elishavá, significa Deus jura ou Deus é meu juramento, no caso de Isabel, aquela mulher que, como muitas mulheres no Antigo Testamento, Ana, Rebeca, fizeram orações para conseguir engravidar e depois na sua gravidez aquele filho foi um sinal da vinda do Messias, um sinal, um profeta, alguém que nos abriu e nos conectou a Deus. E não foi diferente com João Batista, o último dos profetas e o primeiro, então, a contemplar o Cristo. Ele faz essa divisão do Antigo e do Novo Testamento. Ele prepara os caminhos para a vinda do Senhor. Portanto, Isabel fazia parte dessa promessa que estava no Antigo Testamento, mas que contempla a efusão do Espírito ao observar a revelação do Filho. Então é muito bonito nós entendermos essa dimensão. Essa cidade ao que chega é a cidade pequenina, aquela tribo pequenina, e em que Jesus ali cumpre a promessa, porque Deus não é contraditório. E depois ainda, através disso, nós recebemos uma grande graça, uma grande porta se abre. O Verbo, a palavra, ao se encarnar e nos apresentar a salvação, e nós que vamos apressadamente, então entramos numa grande graça. E nisso, olha ainda o que Santo Agostinho fala, quando ele diz da Virgem Maria. Por vós, ó Maria, receberam os miseráveis misericórdia, os ingratos a graça, os pecadores o perdão, os fracos a força, os mortais a vida, os peregrinos a pátria. Nós, quando Maria vem apressadamente, porque nós desejamos essa graça, nós retornamos a essa pátria celeste da salvação. Ela nos volta de novo àquela primeira essência, aquele primeiro toque do amor de Deus pela sua humanidade. E depois ainda, continuando aqui, nós vamos perceber mais uma coisa. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, então ali a criança do ventre estremeceu e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Meus irmãos, quando nós vamos apressadamente e chegamos e saudamos alguém, a saudação é falar pelo nome. E falar pelo nome exige conhecimento. E aquele conhecimento, neste momento, é o conhecimento de Deus. A saudação que lhe chegou aos ouvidos de Isabel revelou quem ela era e aquele que estava chegando. Essa grande visita é a visita que a humanidade inteira esperava. É a visita do Verbo encarnado. É a visita da nossa salvação, do Emanuel. É aquela visita que vem não para passar, mas para permanecer e fazer com que nós permanecemos nele. Portanto, isso é uma grande efusão do Espírito. Isso é uma grande graça que enche os corações daqueles que recebem o anúncio. Eu vou apressadamente, mas o fruto, ele é um fruto que vem do Espírito de Deus. E depois ainda continua, com grande grito exclama, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Mais uma vez repete, Isabel é envolvida do Espírito e aquilo que ela gera também é completamente envolvido na graça do Espírito. É uma nova criação, é uma regeneração. É muito bonito quando nós observamos o ícone da visitação, porque Nossa Senhora e Isabel têm as mesmas tonalidades de roupa. E o que significa isso? Como se as duas estivessem representando uma mesma pessoa, no seu aspecto interior e exterior. Quais então são os movimentos que Deus faz através dessa anunciação, né? E dessa visitação, de nos alcançar e nos alcançando a anunciar. Esse é o grande sentido da pertença cristã. Aquilo que nós recebemos não é para nós, mas é para o outro. Mas ao passar por nós, nos transforma, nos regenera, nos abre a via da salvação. Isabel tem essa atitude confiante de, ao pedir as graças, confiar que ela vai chegar. Deus é meu juramento, se ele jurou, ele promete, e ela consegue contemplar a promessa de Deus se cumprindo,
E Maria, ao contrário, é aquela que vai apressadamente anunciar a grande graça que recebeu. E olha que interessante, Maria tem pressa de chegar, mas ela não tem pressa de ir embora. Porque essa pressa significa exatamente o encontro com a pessoa que necessita da salvação. Deus tem pressa de que o homem seja salvo, mas ao se encontrar com o homem, ele quer permanecer com ele. Não fala a palavra de Deus que Maria foi embora apressadamente. Ela ficou ali o tempo que lhe foi necessário. Portanto, olha que interessante, Maria tem pressa de levar a Jesus à humanidade, mas não tem pressa de ir embora, porque ela sabe a tua necessidade. Portanto, irmãos, através da visitação, nós somos alcançados pela Virgem Mãe de Deus. E ela nos ensina uma coisa: ao ir apressadamente, ao anunciar, ao sermos saudados, revelamos o conhecimento, então o nosso coração é inflamado ao passo que se dá uma atitude para fora. E essa atitude se chama caridade. E aqui os santos dizem assim: impelida pela grande caridade que foi e sempre cheio o terníssimo coração de Maria, impelida em ir e começar desde já a exercitar o seu grande dever de dispensadora das graças, assim ela vai ao encontro de Isabel, não para averiguar se era verdade o que o anjo lhe disse sobre a gravidez de sua prima, mas cheia de alegria e no desejo de ajudar aquela casa, apressou-se na alegria que sentia de fazer o bem aos outros, e toda dedicada a esse dever de caridade. Portanto, ao irmos apressadamente, levar a pessoa ao encontro com Jesus, nesse encontro ouvir a saudação, que é o teu nome, que é o conhecimento que te volta, te regenera, faz a pessoa retomar a identidade de filho, então o coração ele é inflamado da caridade. E a caridade é o ponto maior do amor, em que nos assemelha à pessoa de Jesus. Enquanto nós recebemos o encontro, nós saímos transfigurados com o rosto de Cristo, através da caridade, disponíveis a darmos de nós para o outro. Nossa Senhora então nos ensina esta via muito segura, de que quando nós chegamos ao encontro de alguém, ali não é uma infusão só para quem está recebendo, mas também para quem chega. A sua doação te transforma, a sua doação te tira do comodismo. A nossa doação, além de levar a salvação ao outro, nos abre a via da caridade. Levar a salvação é como mandamento. Se transformar e permitir com que tenhamos um coração caridoso é começar a dar passos de santidade. A caridade, ela vai apressadamente, mas ela permanece caridosamente, porque a caridade também ela é paciente, já diz também ali na carta aos Coríntios. Portanto, tenhamos pressa do anúncio ao reino, mas não tenhamos pressa de deixar de insistir naquela alma que precisa do encontro com Jesus. Eu acho que esse é um dos grandes exemplos que Nossa Senhora nos dá. Ela que guardava tudo no seu coração muito caridoso, ela não guardava de maneira passiva, mas ela guardava de maneira ativa, ou seja, confiante. Na ação de confiança de que aquilo que o Senhor a colocou aqui no peito, Ele vai cumprir. Nossa Senhora contemplou todos os cumprimentos da promessa da história de salvação para o homem. Portanto, ela é aquela que tudo observou e é aquela que continua derramando as graças por mim e por você. Portanto, nesse progresso espiritual com a Virgem Maria, eu quero te convidar. Vá apressadamente ao encontro daqueles que precisam, confiante de que Jesus já colocou no seu coração todos os atributos necessários para que você leve a salvação à humanidade. E saiba que fazendo isso, o teu coração está se transformando ao coração de Jesus, manso e humilde, ou seja, um coração rico em caridade. Se coloque no ventre, no útero da Virgem Maria e permite com que ela te forme em doçura, em perseverança, em firmeza, em fidelidade, e assim ela te ajude a ser a semelhança do seu Filho neste mundo. Eu peço essa intercessão sobre você neste dia e peço que a Virgem Mãe de Deus nos ajude nesse progresso espiritual. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se eu sou do